Existem, Celes, duas forças poderosas que nos libertam a nos mostrar o reino da tranquilidade imperturbável. Elas são conhecer e amar, e uma se confunde com a outra, porque ninguém conhece a verdade sem amá-la, nem a ama sem conhecer. Daí eu disse para mim mesmo, e ninguém conhece e ama sem perguntar. Foi nessa filosofia que se seguiu mais uma pergunta. Nós queríamos, se fosse possível, que a nossa companheira Caena nos dissesse quais são aquelas árvores onde se colheu o plasma vegetal que serviu de medicamento para a nossa irmã de caridade. Caena, satisfeita, nos respondeu com sua voz meio rouca, mas de esplendente clareza. A primeira que tocamos, podemos dizer que é um famoso tubérculo, de nome bardana, Lapa officinalis, e medra nos lugares úmidos e sombrios, como pudeste constatar. O seu valor terapêutico é extraordinário, principalmente pelo equilíbrio dos elementos que a compõem. Podemos dar uma pequena amostra da sua importância. A bardana serve para curar abscessos, afecções da pele, bronquite, catarros do estômago e dos intestinos, cálculos nefríticos, cálculos da bexiga, eólicas nefríticas, eólicas hepáticas, comichão, debilidade do estômago, má digestão, enfermidades cardíacas, gastrites, furúnculos, herpes, gota, prisão de ventre, hidropsia, quedas de cabelo, reumatismos, tumores e sarna. É muito rica em fósforo. Pelo que se pode notar, é uma verdadeira farmácia essa planta. Também, quando colocada em mãos de alguém como Caena, se transmuta em outros valores espirituais, enriquecendo sua força energética para a sustentação do equilíbrio bioorgânico. Fiquei abismado de conhecer tanta variedade curativa em uma só planta. A natureza, pensei, é uma bênção de Deus à nossa procura. Basta que procuremos por ela. Caena continuou. A outra ciclópica árvore, Lancelan, é o tão conhecido jatobá, da família das leguminosas Cesalpiniáceas, que encontramos por todo esse imenso Brasil. Ele é adstringente peitoral, vermífugo, remédio salutar para o estômago, combate a cistite, prostatite, blenorragia, disúria, anúria, bronquite, sendo ainda excelente medicamento no tratamento da anemia e da fraqueza geral. A humanidade, acrescentou Caena, haverá, dentro de em breve, passar a usar os medicamentos naturais. O melhor laboratório do mundo é a nossa mãe natureza, por mostrar profunda afinidade com os fluidos espirituais, de sorte a nos ajudar na cura de todas as enfermidades. Não vi o tempo passar, pelo encanto da conversa de Caena. Queria que ela continuasse, mas Padre Galeno nos interrompeu. Vamos tratar de outros assuntos, e em outra oportunidade voltaremos aos encantos do reino da natureza, que está sempre em festa. Poderíamos tomar todo esse capítulo perguntando e ouvindo, mas o nosso trabalho urgia e tínhamos de continuá-lo, apesar de nossa ânsia de saber para melhor amar. Quando cheguei ao mundo espiritual, aprendi uma coisa muito simples, porém na sua profundidade engenhosa. É uma ciência que, quando aprendemos a dominá-la, abre-nos as portas de todo o entendimento. É a oração. A prece, em nosso plano de vida e trabalho, é como que o lanche para os encarnados todas as manhãs. Ela nos reabastece de todas as forças e nos dá uma visão daquilo que vamos fazer. A súplica nos liga com a realidade maior, cuja voz passa a nos comandar, insuflando-nos o ânimo e a alegria. E é nessa onda de força que vamos iniciar o nosso trabalho. Miramês nos convidou à oração e ele mesmo tomou a palavra, no recolhimento que esse gesto requer. Senhor de todos os mundos,
Somos conscientes das nossas necessidades e carentes de amor no coração. Permite que possamos, na tua graça, despertar no nosso íntimo a coragem para aceitar os deveres que nos chamam em inúmeros lugares. Que o desânimo em nossos caminhos seja ficção para nos mostrar o que deve ser feito na pauta do empreendimento maior. Ajuda-nos, Senhor, a conquistar os valores que existem como fragmentos em nossos corações, no sentido de que eles cresçam e se avolumem, nos garantindo a paz e restabelecendo em nossa vida a alegria de viver. Que o Cristo se faça em nós, como diz Paulo de Tarso, motivo de glória, aquela glória que fecunda o amor para se expressar como caridade. Nós estamos aqui, Jesus, à tua disposição, e estamos pensando e sentindo a pureza da tua doutrina de amor, para que ela penetre em nós como força da vida, libertando-nos da inferioridade que ainda carregamos do passado distante e da qual ainda não conseguimos nos libertar. Abençoa, Senhor e Mestre, as casas de repouso e de tratamento espiritual, os enfermos que nelas estagiam e aqueles que ainda estão sem rumo. Abençoa, Senhor Jesus, as colônias espirituais e aqueles que nelas trabalham em favor dos que sofrem. Abençoa a terra com todas as suas divisões. Abençoa a vida nas vidas que se movimentam em Deus. Louvamos-te na expressão do trabalho que nos ergue a conduta, na forma de moral evangélica e nas linhas do bem que nunca morre. Assim seja. Depois da oração, fomos tomados por um ânimo que a palavra e a escrita não têm condições de expressar. Somente quem pode sentir tal efeito traduz para si mesmo a realidade e os valores que encerram uma prece feita com a participação de todos os recursos da alma. Mesclada com a oração, foi ouvida uma música suave, que aguçava os nossos ouvidos para percebermos o palpitar da existência universal. Saímos planando no espaço, movidos pela força da prece e pelo dever que a caridade estimula. A velocidade não era tão alta quanto eu esperava, e quanto mais avançávamos, mais pesado ficava o ar. Era como se nos movêssemos na água, cuja densidade dificultasse o nosso avanço. A minha mente formigava de vontade de perguntar o que era aquilo. Mas educação pedia silêncio e emprestava forças para manter um bom comportamento. Passavam por baixo de nós nuvens e mais nuvens de cores esquisitas, como sendo luz que perdeu o poder de clarear, manifestando vida, porém de forma inquieta e indesejada. Fomos descendo no meio delas e Miramês nos pediu para nos concentrarmos no dever sem vacilar. Entretanto, ao penetrarmos naquele caldo de magnetismo mental inferior, senti, por mais que fizesse força para me controlar, um calafrio em todo o corpo, como sendo uma segunda morte. Quase gritei por nosso benfeitor espiritual, mas reagi. Uma coisa eu garanto aos leitores: se eu estivesse sozinho, não suportaria tal agressão das sombras. Livramo-nos delas, respirando aliviados, mas ainda constrangidos. Eu buscava o equilíbrio que tinha antes de sair para o trabalho. Descemos mais em uma noite linda, embora cheia de confusão nas grandes cidades. Era o reinado de Momo, que içou a bandeira do seu domínio por 3 dias e noites, nos quais os instintos inferiores se agitam na mente e nos atos de todas as criaturas que pulam desenfreadamente nas ruas e nos salões, embriagados pela maneira extravagante de distrair. Mulheres quase nuas e homens que não mediam comportamento deixavam extravasar o que realmente vibrava no recôndito de suas consciências. Certamente quero uma alegria coletiva, mas inflamada pela corrupção.
O carnaval é um saco de frutas deterioradas. No entanto, tem sementes que podem gerar plantas sadias. É o que devemos esperar com toda a confiança nos céus. Descemos em uma grande capital e penetramos em uma casa simples, em que sobressaía o asseio. A família pertencia à classe média. O irmão encarnado, que estava em condição de chefe de família, estava assentado em uma cadeira de balanço, pensando e formulando ideais elevados. Em torno dele, via-se com facilidade uma variação de cores que lhe garantiam os bons sentimentos. Em dado momento, foram entrando 4 filhos, já com idade que não exigia muitos cuidados por parte dos pais. Alegre como o sol, como só acontece com os jovens, trocavam abraços dentro da maior fraternidade e logo foram falando ao pai sobre a ideia já deliberada por eles de pular naquele último dia de carnaval. Já tinham escolhido as fantasias cujos preços eles traziam para a sua aquiescência, exigindo também o dinheiro para pagar. O velho ouviu sem perder a serenidade, esboçando um sorriso respeitoso, falou com a doçura aos filhos amados. Meus filhos, espero de vocês um entendimento melhor. Venho lendo há alguns meses obras onde se alicerça a doutrina espírita, uma das quais é esta em minhas mãos, que modificou um pouco a minha vida, influindo certamente em meus pensamentos. Eu, como vocês, são testemunhas. Já gastei muito dinheiro em carnavais. Agora mudei de opinião. E o dinheiro que vocês e eu iríamos gastar nesses 3 dias de loucura, já gastei todo. Não com fantasias, mas com a realidade. Mostrarei o que comprei. Estou muito satisfeito porque a consciência aprovou o meu gesto, bem como o meu coração. Peço a Deus para que vocês me entendam. E abrindo a porta de um aposento, mostrou 20 sacolas abastecidas com gênero de variadas espécies, com nomes desconhecidos para eles, escrito em cartões. 2 rapazes e 2 moças, antes eufóricos, transformaram-se no mesmo instante. Fecharam as caras, deram respostas mal educadas e saíram os 4 praguejando contra o velho pai renovado em Cristo. O homem, que não tinha perdido a serenidade antes, começou a se alterar. O seu coração batia descompassado, mas ele não perdeu a confiança. E o pensamento buscou a Deus nas asas do éter. Entretanto, nós já estávamos ao seu lado, atentos ao pedido de socorro, que ele fez com toda humildade. Caena ajoelhou-se aos seus pés e beijou as suas mãos com reverência, diante da sinceridade da sua mudança de atitude. Ô Elisa. Oi? Não, rapidinho, né? Como é interessante essa coisa que a gente já falou algumas vezes, né? Tudo isso, né, foi acontecendo no momento, né, para aquela família, né? Mas como tudo já era previsto, tudo já era programado, a equipe já tinha se encaminhado para ali, para quê? Para justamente sustentá-lo na hora que houvesse o embate de energias, né? Que os filhos, né? E não exatamente essa situação, mas situações bem semelhantes, todo mundo aqui já deve ter passado com seus filhos, né? Que você faz uma coisa achando que está fazendo a melhor coisa do mundo, e a compreensão deles às vezes é um pouco diferente, e isso gera um embate energético, né, vibracional, que às vezes afeta, né? Então é aquilo que a gente fala, né? Nada acontece sem que a espiritualidade já tenha previsto ou já tenha programado o passo seguinte. Então tudo isso foi acontecendo para ele naquele momento exato, mas a espiritualidade toda já sabia que ia acontecer, já se programou e já tinha se dirigido à casa dele para dar toda a sustentação que ele iria precisar para que ele não fosse envolvido pelaquela energia negativa que poderia crescer ali e atrapalhar ou até minimizar o serviço tão grandioso que ele tinha previsto ser feito.
Mas ele já vinha com a oração, né? Já vinha lendo um livro, tendo uma boa leitura nas mãos. Eu gosto daquela coisa que o Ismael fala, sabe? Para cada passo que a gente dá, eles dão 100 em nossa direção. Isso aí vai para todos nós, não é só os pais com os filhos, não. No dia a dia, nós, o nosso ego, né? Quando as coisas não saem exatamente do jeito que a gente quer, a gente abala a nossa energia, né? Então, manter isso, pedir ajuda espiritual para manter, né, a nossa energia. E o próprio Miramês, não, o Lancelin fala, se ele estivesse sozinho, né, ele não suportaria, não, entrando na coisa terrestre, né? E Elisa falou na oração agora aqui no início, né, essa nossa união, da gente estar juntos aqui, e agradecendo a presença de todos, né, os encarnados e desencarnados, e aqueles que estão de coração aqui com a gente. Como é importante essa união. Eu gosto a união faz a força, né? A gente está junto. E a partir que ele eleva o pensamento, vem a ajuda para ele, lá do alto. Vamos lá. Caena ajoelhou-se aos seus pés e beijou as suas mãos, com reverência, diante da sinceridade da sua mudança de atitude. Logo, as mãos do pai aflito se iluminaram. Ele instintivamente as colocou sobre o peito, e o coração obedeceu, voltando ao ritmo habitual. Fernando levou as mãos às suas costas e aplicou-lhe longos passes, dispersando energias que o incomodavam. Miramês começou a arfar o peito em uma respiração ordenada e aplicou o sopro magnético em direção ao cérebro do companheiro referido, enquanto os nossos outros companheiros mantinham-se em oração, no silêncio que a paz requer. No mesmo momento, o pai de família sentiu-se reconfortado. Olhou para o alto, mas nada disse. Lágrimas escorriam em suas enrugadas faces, conduzindo frases a Deus no segredo que somente ele sabe ler. Aquele irmão levantou-se alegre e falou baixinho. Tomei a atitude, já está tomada. Não recuo e peço a Deus e aos espíritos que me ouvem para me ajudarem a vencer todos os obstáculos que porventura apareçam e que tendam a me fazer recuar. Estou com Deus e certamente Deus está comigo. Viva Jesus! Empenhou-se em carregar as sacolas para o seu carro, que já estava na porta. Daí a instante chegou um vizinho e de boa vontade passou a ajudá-lo. A caminho do trabalho programado, o bondoso pai narrou para o seu amigo o motivo que o levou a tomar aquela atitude naqueles dias. Tudo tinha começado com um sonho que ele teve com a sua falecida esposa, alma que ele tanto amava e que lhe fizera o pedido de ajuda aos necessitados. Ele não podia deixar de fazer o que ela desejara. A razão não deixava dúvidas a respeito da veracidade do sonho. Acompanhamos o carro até uma grande favela onde as sacolas seriam entregues. Bateram à porta de uma casinha humilde e logo uma mulher abriu a porta. Tinha os olhos salientes, cabelos mal cuidados e notava-se que ela tinha chorado muito. 5 filhos levantaram para ver quem era, em estado de grande penúria. Mãezinha Helena, eu quero comer, estou com fome. Ela chorava também, acolhendo o pequerrucho ao colo e dizendo com carinho, dorme, meu filho, amanhã você comerá, se Deus quiser. Os 2 homens a serviço da caridade fizeram um grande esforço para disfarçar as emoções e o idealizador do trabalho de assistência falou. Minha senhora, não chores mais. Deus ouviu suas lágrimas de mãe aflita. Viemos em nome dele e de Jesus trazer esta sacola. Os seus filhos não precisam dormir para comer amanhã. Eles irão se alimentar agora em nome do amor. A última palavra quase não saiu. Sua voz estava embargada de emoção. Pediu licença e foi entrando com seu companheiro de trabalho, colocando tudo em cima de uma pequena mesa. As crianças começaram a saltar de alegria, dizendo, foi o papai quem mandou, não foi, mamãe?
os benfeitores se retiraram para levar auxílio a outras famílias. Aproximei-me do guia da casa, que irradiava de alegria. Ele disse: eu fiz o que estava ao meu alcance em favor de Dona Lena, a quem muito amamos. Tiramos várias vezes de sua mente a ideia de suicídio. Contudo, esta noite ela ia se suicidar mesmo. Não suportava mais ouvir os filhos chorarem e os recursos se esvanecerem. Ela está doente, sem condições sequer de levá-los à rua para esmolar. Além do mais, o ambiente de festa não favorece esse gesto de humildade. O povo está cego por influências negativas e os pequenos estariam sujeitos a muitas outras coisas, o que desaconselha a saída de casa. E acrescentou: o marido foi morto meses atrás. No mesmo momento, lembrei-me do primeiro verso sobre caridade do poeta paraibano, que peço licença para repetir. No universo, a caridade, em contraste ao vício infando, é como um astro brilhando sobre a dor da humanidade.